Olá pessoal, meu nome é Eric, aqui do lado está a Luandria e a Isabelle. Nós somos estudantes do curso de História da UFOPA e vamos fazer um vídeo para vocês em forma de bate-papo sobre filmes e o ensino de História, da matéria de Metodologia do Ensino 2. E para começar esse bate-papo, a Luandria vai começar a desenvolver. Ao longo dos anos, no campo da pesquisa de história, tem se renovado cada vez mais, seja em avanços culturais ou tecnológicos. Os pesquisadores eles buscam trazer, principalmente para a sala de aula, o ensino de história com um novo olhar, em que os alunos vão despertar cada vez mais o interesse no conhecimento pela história, né? E, inclusive, vai entrar um pouco do cinema, que está presente nas aulas de história do dia a dia, e que é justamente para estimular o conhecimento dos alunos e trazer essa parte da produção cinematográfica. E aí tem como objetivo utilizar essas ferramentas, seja digitais, na sala de aula, no ensino de história, que são recursos importantes para contribuir no conhecimento histórico. Quando a gente fala sobre o uso de filmes dentro da sala de aula, a gente precisa lembrar que eles não são apenas para distração, né? Eles são utilizados como práticas pedagógicas, e dentro da disciplina de História, a gente pode utilizar isso não só para trazer fatos históricos para esses alunos, mas também para a gente fazer críticas. Quando a gente fala em abordar o filme, geralmente a gente precisa analisar em quais contextos a gente vai utilizar os filmes. Então, por exemplo, dentro da disciplina de História, a gente pode utilizar filme para falar sobre o golpe de 64. A gente pode utilizar o filme para falar sobre ditadura militar, sobre a Roma Antiga. Então, a gente tem uma linha gigante de como utilizar os filmes dentro da disciplina de História. Então, filmes como, por exemplo, Ainda Estou Aqui e Batismo Sangrento, eles oferecem retratos sensíveis, até porque esses temas de ditadura militar, ele é um tema extremamente sensível para ser abordado dentro da sala de aula, e aí a gente pode trazer cortes desses filmes para passar na sala de aula e repassar para aquele aluno como aquilo aconteceu naquele período e como aquilo se trata atualmente de uma maneira delicada, sem que acabe se tornando algo invasivo para aqueles alunos. Agora, quando a gente vai falar, por exemplo, de Roma Antiga, a gente pode falar sobre aquele filme Asterix e o Domínio dos Deuses, né? Que é um filme em formato de desenho, e a gente pode problematizar diversas coisas dentro do filme que acontecem ao decorrer daquele filme, e colocar o aluno para pensar como que a romantização ela acaba acontecendo, como que o aluno ele pode assistir aquele filme e não ver, às vezes, a crítica que tem por trás daquele filme, daquela série, daquela novela. Então, para que esse filme ele seja realmente eficaz, é fundamental que o professor ele contextualize o conteúdo antes da exibição, que ele proponha atividades reflexivas após passar o vídeo, né? Expor o vídeo, que ele estimule o aluno a identificar o que é fictício e o que é realidade, né? A diferenciar uma coisa da outra. Então, é necessário que o professor ele verifique todos esses contextos e ele repasse isso para aquele aluno. Então, mais do que entretenimento, né, o cinema ele pode ser uma janela para que a gente possa ver o passado em um espelho para o nosso presente. Então, é bom a gente utilizar a sala de aula como um espaço para dialogar
uma construção crítica sobre esses assuntos e utilizar o filme ao favor dentro desses temas que a gente tem para abordar. Então, como a Isabelle falou, os filmes não são só entretenimento, também são uma maneira de ver o passado. Mostrar como o cinema interpreta a história e levar isso para a sala de aula é importante para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos. Para levar esses filmes para dentro de sala de aula, o professor ele é refém do tempo. Então, ele pode escolher de 1 a 5 minutos de trechos de filmes, ou então dividir o filme em primeira parte e segunda parte. Primeira parte assiste em uma semana e a outra parte passa para a turma na outra semana. Além disso, o professor ele deve preparar os alunos antes para passar esse filme. Primeiro, dar um conteúdo para que eles assimilem que eles vão ter uma referência de filmes sobre aquele conteúdo que o professor já passou. Depois de assistir, é importante o professor passar atividades decorrentes desses filmes. Depois de os alunos concluírem as sessões dos filmes, o professor pode fazer 3 perguntas a princípio. Como, por exemplo, o que o filme enfatiza sobre esse momento histórico, o que ele omite ou simplifica, ou quais escolhas estéticas foram escolhidas para reforçar a interpretação do filme. Em seguida, propor uma atividade de comparação. O professor pode dar um texto histórico curto ou uma fonte primária e pedir para que os alunos identifiquem convergências e discrepâncias com o filme e a realidade. Outra atividade prática é dividir a turma em grupos e reconstruir as cenas do filme. Cada grupo pode reescrever o roteiro, destacando uma perspectiva diferente, como, por exemplo, um grupo fala sobre o poder político, o outro sobre a população em comum, outro grupo sobre gênero, outro grupo sobre classe e um outro grupo sobre religião do período. Pode ser pedido também para os alunos que apresentem justificativas das escolhas com referenciais históricos, usando também uma produção de microvídeos de 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos, dependendo do tamanho do conteúdo. Os alunos também podem fazer peças temáticas a respeito do filme que foi passado para eles, reforçando os eventos históricos que o filme transmitiu para eles. E assim depois pedir para que a turma toda faça uma reflexão escrita do que cada grupo passou de apresentação a respeito do filme que foi passado. E por fim, o professor pode sempre reforçar a metacognição, perguntar o que aprendemos com o filme, o que a fonte escrita dizia, como o filme moldou o nosso segmento sobre o passado. E assim o filme vira uma ferramenta de investigação histórica, não substituindo, mas provocando o crítico e o didático no aluno.